A cada momento que nós escolhemos coisas diferentes, nós mudamos o nosso itinerário. A cada momento que nós se mantemos na mesma opinião de ontem, o nosso calendário poderá se mudar a mesma coisa, porque nós não mandamos no tempo. Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muita alegria. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com muita paz e alegria, estou com vocês aqui agora. Só de amanhecer o dia, olhei lá fora, lá o sol saindo, batendo aquele clarão bonito nos prédios da frente. É muito bonito. Então, meu querido, agora são 7 horas e 28 minutos agora. Não, menti para vocês, 7h29. Hoje é 6/6/2026, 3/6 ali, meus queridos. São 18 graus nesse momento. Com muita paz e alegria, eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Meus queridos, eu vou fazer primeiro uma ressalva aqui, que esse vídeo está chegando lá nos outros países. Direto vem clique lá que gostou. Vem outros comentários, mas apareceu um homem lá da Quênia, ontem ligando insistentemente na linguagem dele, e eu não sei conversar na linguagem de lá, não sei nem que língua que é. E ele insistentemente, insistindo pelo WhatsApp, a ligação pedindo ajuda, precisa de dinheiro, pedindo ajuda, né? Coisas. E na realidade, aí eu não entendo o inglês. Mas eu queria, porque se ele entende meu vídeo, eu mandei a mensagem para ele de que eu não entendo das outras línguas, mas ele mandou falar, também não entendo de outras línguas não, mas eu quero ajuda. Mas ele mandou em português. Então, na realidade, meus queridos, eu faço meus vídeos, eu não peço nada a ninguém. Nunca pedi nada a ninguém, já tem 11 anos que eu faço vídeo, nunca pedi nada para ninguém. Sempre eu assumo minhas coisas de acordo, eu não sei o amanhã, talvez eu possa cair numa dificuldade, uma doença, qualquer coisa, que eu fique inválido para não trabalhar, e a família pode pedir alguma ajuda, mas se pedir alguma ajuda, vai pedir no meu nome e mostrar que eu estou ali presente. Então, na realidade, meus queridos, quando eu falo assim, manda uma foto, alguma coisa, mas se mandar uma foto de uma casa, de um gato, de um cachorro, de uma festa, não adianta, porque você vai numa festa e tira uma foto. Eu gostaria de algo mais concreto, de que você se mostra com sua família, a foto você no meio do pessoal, foto mais antiga, porque na realidade a gente conhece, mas condições financeiras para mandar eu não tenho, porque na realidade eu trabalho dia molhando alicatinho de cutícula, tesoura, faca, para ganhar o dinheiro, para manter os meus compromissos. Nunca pedi nada para Joaquim, para Tereza, para Rafael, nem nada não. Mas então, meu querido, minha querida, vamos pegando aqui agora. À noite a vinhetazinha que eu mandei para vocês pelo WhatsApp foi... A escolha é um vídeo anteriormente que eu tenho. Não escolha pela a religião. A minha namorada de tal religião, ela é honesta. Vamos pensando aqui agora. Pela aparência, ela é muito bonita. Mas o coração nós não sabemos. Pelas roupas bonitas, pelas vestes. As vestes,
qualquer um que ela pega até emprestado com um colega ou com a colega, e vestir cai bem no corpo, dá um nó de um lado, dá um nó do outro, rasga um buraco aqui, tudo é veste. Pela exibição do corpo, menos traje, 5% do corpo tampado. Pela facilidade de se entregar, ou dificuldade de se entregar. Não podemos também pensar nisso aí, porque sempre pode vir alguma coisa por trás. A escolha pelas atitudes. Se você conhece uma pessoa, tem uma atitude hoje, e amanhã tem outra atitude totalmente diferente, aí você toma cuidado, porque poderá acontecer coisa diferente nessas atitudes todas mudadas de um sentido para o outro. Você tem que ser igual. Você tem que ser igual à exigência que você faz. Por quê? Na exigência que você faz, como é que você pode exigir coisas de uma pessoa que você não é? Como é que você pode exigir uma boa vida de uma pessoa se você não tem boa vida? Então, na realidade, meus queridos, são uma faca de dois gumes. Então, na realidade, seja igual a que você procura. Antes de ontem eu vi uma mensagem de um jovem, de um rapaz, de um homem, a voz de um homem, falando que ele não aceita nada menos do que ele merece. Se a pessoa tiver alguma oferta para fazer para ele, for menos do que ele merece, não leva, que ele não aceita. Ele não aceita opinião abaixo da que ele tem. Ele não aceita conhecimento abaixo do que ele tem. Então, na realidade, não traga nada para mim abaixo do que eu mereço. Meus queridos, é uma faca de dois gumes também. Quando eu dispenso a ajuda de uma pessoa menos conhecida, que menos conhece, eu posso estar perdendo alguma coisa. Porque nenhum sábio, ele sabe de tudo na vida. Um homem, um cientista, falamos assim, Elon Musk, aquele homem mais rico do mundo, na ciência. Mas se o carro dele furar um pneu lá na estrada, ele vai pedir alguém. Ele vai pedir alguém para arrumar a casa dele. Tem as faxineiras, tem os auxiliares, tem as pessoas que orientam ele, tem os conselheiros. Então, todo jeito. Os conselheiros dele são pessoas também estudadas, mas são menos do que ele, porque se eles fossem mais do que ele, era mais rico do que ele. Mas então eles são menos, que eles vão render obediência, e ele rende obediência aos seus conselheiros. Então, todos nós temos que entender que nós não somos o melhor do mundo, para não aceitar nada que seja menos do que nós merecemos. Porque se você for contratar uma pessoa mais pobre que você, não aceita. Eu vou contratar uma mais rica do que eu. Então, uma pessoa mais rica que você, ele que vai contratar você. Então, na realidade, meus queridos, o nosso orgulho nos leva muito longe, por nós não aceitarmos orientação da pessoa que conhece 2, 3 ou 3. Eles fazem aqueles vídeos daqueles mendigos pedindo na rua, aí o mendigo chega e pede para cantar aí, mas aquele tudo é montagem, meus queridos. Tudo é montagem, meus queridos. Aquilo ali tudo, aqueles mendigos que estão ali, todos eles são profissionais, todos eles são atores, que vão fazer aquele papel ali de mendigo, todo sujo, aí pega um violão, canta música bonita, uma criancinha faz um milagre. Tudo isso aí, meus queridos, é ensaiado, nada disso aí é verdadeiro. Então, na realidade, se eu me orgulho que eu não vou aceitar a moça que trabalha comigo, fala, Batatinha, vamos mudar isso aqui? Vamos. E se eu falar, eu não aceito você porque você é menos inteligente que eu. Agora, se eu contratar ela for mais inteligente que eu 100%, para mim, não, ela que vai me contratar. Quando você vai lutar com um cara que tem mais força que você tem que tentar ele não te abraçar, porque se ele te abraçar, você já acaba. Vamos pegando outro exemplo aqui agora. Isso aí acontece muito. Quando o bombeiro vai dar algum curso lá para as pessoas lá na água, ele orienta. A pessoa está se afogando. Isso aí eu sei desde quando eu era moleque. Você vai salvá-lo. Nunca deixe ele te abraçar. Sempre você tenta empurrando, porque se ele já está começando a ficar fraco e ele te abraçar, ele não te solta mais, aí vocês dois descem para o fundo do mar, para o fundo da lagoa, para o fundo da represa, para águas profundas. Então, na realidade, se eu quero uma mulher mais bonita do que eu, e se ela estiver procurando um homem mais bonito do que eu já fui para escanteio. Então, meu querido, você que fez essa propaganda, esse
esse vídeo bem feito e falou que não aceita, ninguém te dá nada, mesmo que você merece, você excluiu as pessoas mais baixo nível, ou seja, menos favorecida. Eu estou no velório lá de fulano, meus amigos estão tudo no velório, aí eu chego e falo, nossa senhora, meu Deus, o meu melhor amigo que eu tinha foi embora. Os outros amigos seus, todos ficaram de cabeça baixa. Porque aquele que morreu, que era o melhor amigo dele. Aí os outros vão pensar, não, fulano não me amava não, fulano não era meu amigo, porque falou que eu não era amigo dele, o melhor amigo dele era fulano. E eu queria estar para dar uma força para ele agora nesse momento da morte de fulano. E ele fala isso, que o melhor amigo dele morreu, o melhor. E se ele te falasse as palavras, esse é um dos meus melhores amigos, entre todos os amigos meus ele estava no meio. Então, na realidade, você deu um parecer de que os outros também são iguais. Todos são amigos. Ei, meu Deus do céu, como que eu falo isso aqui agora? Mas eu vou falar, eu já tenho a resposta certa. Eu mando a moça que trabalha comigo, faz esse serviço aqui para mim. Ela vai, faz o serviço bem feito, faz o que ela deu conta. Eu falo, não, a fulana fazia muito melhor. Aí eu convido o meu sogro para almoçar na minha casa. O meu sogro vem. Quando chega, aí fulano, agora aprende a fazer com minha mãe vai fazer comida hoje, você aprender a fazer com ela. Humilhou seu sogro, sua sogra, sua esposa e as pessoas que orientaram a ela, que ela não aprendeu a fazer nada igual a mãe dele faz. Então, se eu vou casar, eu procuro alguém melhor do que eu, certamente se a pessoa tiver o mesmo pensamento, vai procurar alguém melhor que ela. Então você já está para escanteio. Assim como você joga as pessoas menos favorecidas, mas eu preciso de uma pessoa para jogar meus vídeos no ar, eu não dou conta. Aí a moça vem trabalhar. Aí eu falo, ô Batata, eu vou fazer um chá. Aí ela faz o chá. Eu falo, nossa, você para vídeo você é boa, mas para fazer chá você não está com nada. Eu desmereci a pessoa. A nossa boa vontade vem dos dois lados ou dos três lados. Então, meu querido, vou mostrando para vocês aqui agora. O mais que eu estou trabalhando essa semana é sobre isso aqui. Acontecimento verídico de crianças que estão nas escolas, chegam em casa passando mal, tem que correr para o hospital, chega lá o médico fala, é uma virose, está correndo na escola. Não, não é uma virose. Aí nesse ponto eu contesto contra os médicos. Porque na realidade não existe virose em criança. Lá na escola ele não pega aquilo ali, se fosse aquilo ali, fosse uma virose contagiante, contagiava todo mundo que tivesse pela rua ali onde ela passasse. Não é um contágio de uma doença que está ali. Não, a criança quando ela vem ficar, quando eu venho ficar fraco, você ficar fraco, qualquer um ficar fraco, é através da nossa alimentação errada. Porque quando você misturar uma tinta verde no meio de uma tinta branca, um pingo que bater, cria uma mancha ali. A mesma coisa é seu organismo, o organismo de uma criança que está em fase de crescimento, a proteção dele é pouca. Então você joga, quando a criança chega da escola, lá na escola tem alimentação adequada. Lá tem nutricionista. Eu já fui muitas vezes na escola buscar netinho meu, chegava na hora da merenda, eu ficava olhando. Nenhuma professora daquela está com a criança chorando, empurrando comida na boca dele. Eles comem a comida que eles gostam, eles ficam à vontade. E as comidas não tem isso aqui, ó. Olha aqui. Lasanha, pizza, tudo trem manipulado através da mão do homem. As comidas mais bonitas e mais gostosas estão aqui, mas todas são manipuladas. Aqui nessa realidade, meus queridos, muitas das vezes, os homens manipulam aquilo ali para ganhar dinheiro e põem propaganda bonita. Aí você acha que é a melhor. Mas tem aqui essa outra aqui, ó. Comida saudável. Eu vou encostar bem aqui na câmera aqui, Facebook Silva Carlos Silva. Vem aqui agora, que vai para o YouTube. Olha aqui. Vem aqui no X. Vocês veem que só tem comida. Eu falei sobre para vocês no vídeo anterior, que sobre a terra e a água são os amigos ou o casal principal de tudo. Tudo isso que saiu daqui da terra, tudo isso aqui, a terra gerou. Para você, para Joaquim, para Tereza. Eu desvio assim um pouquinho, meu querido, porque para pegar, estou muito pertinho para pegar nas 4 câmeras, viu? Aí eu desvio para um pegar mais rápido, outro melhor, outro melhor, outro melhor, e outro melhor que é melhor, e quando é no final sai mais ruim do que mais ruim.
Então, na realidade, meus queridos, aqui é obra de Deus. Deus deixou a terra e a água. A terra e a água, ela produz tudo. Aonde existe água e terra, brota vida nova, brota facilidade, brota amor, brota esperança, brota tudo. Quando você planta, é porque a esperança está ali de você colher aquele fruto melhor. Quem deu a terra? Quem fez a terra? Foi Deus. Então nós trocamos Deus pelas coisas mais perto aqui e vamos adorar as outras coisas, esquecendo que essas outras coisas são feitas, tirado material da terra. Por exemplo, um quadro bonito na parede, material foi tirado da terra. Foi criado pelo homem. Aquele que fala, eu não aceito a opinião de alguém mais fraco do que eu. Então, você, meu querido, se você for arrumar um mais forte, você que vai ser funcionário dele, que ele também não vai aceitar você sendo mais fraco da opinião na vida dele. Então, na realidade, quando existe uma pessoa que aceita a opinião de outras pessoas, ele está aprendendo e está ensinando a dar oportunidade para o outro. Então, tudo vem dali. Deus não abandona seu filho. Fulano fez covardia comigo, vou entregar ele nas mãos de Deus, Deus vai castigá-lo. Aí você lembra de Deus, para fazer o mal para o outro. Mas Deus não é aquele que faz o mal. Não. Vamos voltando a outro assunto aqui agora, mais complicado. Conheço líder que invadiu o terreno e fez uma igreja lá dentro. Mas ele prega lá na Bíblia, lá na hora dos cultos dele, nessas coisas assim, se vai levar a oferta ao Pai quando chegar no pé do altar, lembrar que está em débito, o seu irmão deve alguma coisa, deixa a oferta aqui no pé do altar, volte lá e reconcilie com ele. Após a reconciliação, você pagar o que deve, seus pecados serão perdoados, você vem, que Deus não aceita a oferta de alguém que esteja em débito, seu irmão. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora, mas você que invadiu o terreno, invadir é roubar, faz uma igreja lá dentro e ali você pode, eu fui pesquisar na internet, é proibido o líder religioso invadir terreno e fazer igreja? Não. A Bíblia não proíbe. Porque a Bíblia mesmo, a própria Bíblia, ela mandava invadir. Os deuses do rei Salomão, o Deus de Davi, o Deus de Melquisedeque, o Deus de Abraão, todos os deuses ele mandava. Vai lá, invade lá, toma tudo, mata todo mundo lá e toma conta daquele terreno para você. Eram os deuses fictícios. E os deuses fictícios, ele anda aqui na terra até hoje. Então, na realidade, ou amarás a um ou ao outro. Amarás a Deus ou o diabo. Quando você esquece do Altíssimo, você está amando o outro. Então, meu filho ali, eu falo, aqui, ó, quer ver? Vamos ver se vocês vão entender as minhas palavras aqui. Porque Deus existiu, ou existe. Uma das duas palavras. Ou ele existiu, ou ele existe. Por quê? Para que Deus existiu? Ou existe? Para quê? Qual a finalidade de Deus existir? Ou existiu? Vamos pegando aqui agora. Meu pai existiu e não existe mais. Por quê? Fulano, quem era seu pai? O Joaquim. Quem era? Não, não era meu pai, é meu pai, ele está vivo ainda. Então, ele está vivo, ele é o pai. Quando ele morreu, ele era o pai. Então, por que você fala assim, Deus foi o criador do mundo? Porque você abandonou Deus e pegou outros deuses aqui da terra. Os deuses fictícios, os deuses imagináveis, os deuses criados pela mente dos seres humanos. Aí você pega os deuses. Deus foi o criador da terra. Foi o criador, ele morreu, acabou. Quando você fala que foi, voltou ao passado. Quando você fala é, você está no presente. Quando você fala será, você está esperando o futuro. Mas, não, Deus foi o criador do mundo, agora nós que mandamos aqui. Teve um certo cientista, que é uma mentira, é uma brincadeira, ele mandou um recado para Deus, eles se reuniram e mandaram um recado para Deus. Deus não precisa vir aqui mais na terra, que aqui agora nós já sabemos fazer, nós já sabemos fazer as plantas, fazer isso, fazer aquilo. Nós sabemos até fazer uma criança, gerar uma criança aqui
através disso, daquilo. Aí Deus desceu à terra. Falou, vocês não precisam mais de mim? Não precisa mais. Você pode tomar conta do céu e deixa a terra por nossa conta. Nós já sabemos fazer até gente. Ele falou, então faz uma criancinha, gera uma criancinha aí. Aí ele falou pro secretário dele lá, o auxiliar dele, fulano, vai lá e busca a terra para mim. Final da brincadeira. Ele mandou buscar a terra. Quem fez a terra? Tudo que nós criamos aqui na terra é a graça do Pai que desce sobre nós. Então, meus queridos, nunca pense você de que você é o maior ou o pior entre todos. Sempre nós temos algumas coisas que nos lembram. Vamos pegando outro assunto aqui agora. Os seres humanos, ou seja, os animais, os répteis, todo que andam em cima de 2 pés, a sua cabeça está acima do corpo. Todos que andam em 4 pés, a cabeça está na frente do corpo. Mas o que é a cabeça? A cabeça tem alguma validade no corpo? Para que a cabeça serve? O que vira a cabeça do homem? Me fala assim, o que vira a cabeça do homem? Ah, é mulher. Ah, qualquer homem que pintar a mulher bonita na frente dele, ele vira a cabeça. Não. O que vira a cabeça é o pescoço. E o que manipula o corpo? É a cabeça. O corpo serve para render obediência à cabeça. Quais são os fatos que a cabeça tem, as vantagens que a cabeça tem, adiante de tudo? A nossa cabeça, ela tem 4 pontos básicos, os 4 pontos principais, que é boca, ouvido, nariz e olhos. Então, todo local. Isso aqui que manda em tudo. Isso aqui que traz a sua inteligência, que traz o seu poder de pensar e buscar as atividades e o que você faz. Eu falei ali atrás, não escolha as pessoas pela aparência, pelos afazer, porque na realidade a cabeça dele muda de qualquer momento. Eu estava vendo ali agora cedo, eu levantei, eu fiquei um pouquinho deitado na cama, fui ver uma mulher, uma certa mulher, uma mãe morreu e ela criou aquela mocinha lá. Ela com 22 anos casou com um homem de 30, ela com 22 anos casou com um homem, tinha 30 anos de casado. Aquela mocinha que ela criou lá, que a mãe morreu, ela chamava ela de tia. Quando ela virou moça, o homem largou da esposa e foi morar com aquela mocinha que eles criaram. Então, na realidade, nós não sabemos o que nasce na nossa mente de hoje para amanhã e o que vai nascer no futuro do amanhã para depois. Então, na realidade, meu querido, a sua boca, a única saída dela são as palavras. E a entrada é do alimento. Jesus falou, tudo que entra pela boca é alimento para o corpo. Então, na realidade, meu querido e minha querida, analisa bem, vamos pegando aqui agora. Mas tudo que entra pelo ouvido é jogado no cérebro. Tudo que entra pelo olhar é jogado no cérebro. Tudo que entra pelo nariz, que é o cheiro, o olfato, entra para o cérebro. Então, dali que o cérebro vai pegar e vai trabalhar. Aí vem a sua inteligência. A sua inteligência vem e entra aí naquele campo e você vai saber, a palavra que Jesus falou, saiba tirar, separar o joio do trigo. Lá naquela palavra que tem ali José do Egito, quando ele plantou lá o trigo lá, que nasceu uns trigos lá, que cresceu mais, ele chegou ao rei e falou, Senhor, nasceu uma planta lá no meio, está crescendo mais que as outras, as folhas são mais vivas, mais verdes, mais frondantes, e ele falou, espera, não tire agora, espera ela dar os frutos, aí veja a diferença dos frutos, se for um fruto maligno, você tira ele e joga fora, joga na fogueira, separe o joio do trigo. O joio é o mal, que é a semente falsa que nasceu no meio. Mas é uma mentira. Há uns 3 anos atrás eu tive a oportunidade de sair para umas fazendas aí e ver as lavouras de trigo. Todo no meio delas, toda você vê aqueles pés de trigo maior. Naqueles plantios de milho você vê aquele com as espigas maior. Aquelas ali que são as colhidas, que é as mais, então o que mais tem força, mais tem substância, os milho para plantar, o arroz, as sementes são selecionadas as melhores. Então o trigo ele nasce no meio do outro, ele cresce mais.
Ali naquele pé dele, ele teve alguma coisa, um adubo diferente, que ele cresceu. Então, separar o joio do trigo, essa sobre o trigo lá, não adianta vocês quererem separar, que não dá certo. A conversa está errada. Então, todos nós queremos. Eu tive um sonho, Deus me orientou, que é para mim ir lá na casa de fulano, matar ele, tomar a riqueza dele toda para mim, o que acontecia com os reis antigamente. Ia lá e matava todo mundo. O rei mais famoso que teve foi o mais bandido, foi o mais prostituto, o mais sediador. Então, na realidade, foi o rei Salomão. Os outros também foram, mas ele não tinha poder igual o rei Salomão. Aí eu estou compreendendo, beleza. O rei Salomão, ele foi o que Deus fez tudo por ele. Já anunciou que a vinda dele ia ser melhor que a vinda de Jesus Cristo. Então, na realidade, o rei Salomão cresceu, já foi crescendo, matando. Foi começando matando gente, matando leão, matando tudo, criando força, um menino do tamanho de nada. Então, na realidade, se aconteceu aquele menino matar um elefante, aquelas onças, aqueles bichão lá que é predador, que ia matar as ovelhas dele, é porque ele usou da inteligência dele, não da força. Agora nós achamos que nós somos, você é grande, maior que eu, 2 metros de altura, e se aquilo você tem tudo mais, faltou a inteligência. A inteligência vem de dentro da cabeça. A sua inteligência vai criar a sua força. A sua inteligência vai fazer você ficar um cara mais forte, mais conhecido, mais acreditável. É através da sua inteligência, não da sua força. Porque fosse assim, não tinha um homem, aqueles homens de 1,50 m, um anão, ser rico, ser dono de uma fazenda, porque ele não tem corpo, mas ele tem inteligência. Então, meu querido, vamos pegando aqui agora. Vamos voltando cá atrás aqui agora. O porquê nós temos tantas coisas que nos atrapalham de momento a momento. Então, vamos pegando aqui agora. Nós temos a diferença entre nós. Quando um não quer, 2 não brigam. Mas quando os 2 querem, produz coisas muito importantes na vida de cada um. Meu querido, olha aqui. O que você acha aqui? Os 2 estão querendo, então? Mas veja essa diferença aqui também. Olha aqui. Opa, eu vou consertar aqui para ficar certo. Qual a diferença que tem daqui para cá? Aonde a paz está reinando? No A ou no B? Aqui? Ou aqui? Mas essa diferença aqui, estão os 2 iguais. Os 2 brigando, pegando as câmeras todas, os 2 brigando e os 2 orando. Então vamos pegar aqui agora. Quando a diferença vem, aí você vai ver isso aqui. Um orando e o outro na ignorância. Então vem amor e ódio. Então, na realidade, é o que acontecia. O rei Salomão, ele falava, a minha esquerda cai 1000, a minha direita cai 10.000. Põe a minha mesa no meio dos meus inimigos. E diferentemente daquele que veio, que Deus mandou ultimamente agora, do que ele falava. Põe a minha mesa no meio dos meus amigos. Seja manso e humilde de coração. Amarás o próximo como a si mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Era diferente do rei Salomão, que mandava matar, fazer tudo. E o rei Salomão, por ele mandar matar, fazer coisas ruins, tudo, ele era o protegido do povo, porque ele ia lá e tomava aquelas terras tudo e dava para outro. Era a lei Robiú, que tomava dos ricos e dava para os pobres. Mas ele não, ele matava os ricos e ficava com tudo, não dava para os pobres. A única coisa que ele dava para os pobres, oferecia, era aquele salão, aquela senzala lá, para eles trabalhar de escravo. Então, meu querido, será que o rei Salomão, quando ele morreu, será que ele levou aquilo tudo, aquela riqueza, tudo, todo o pessoal que ele matou? Portanto, vocês vão lá em Isaías, lá na frente, lá vocês vão achar que Deus tirou a bênção que tinha prometido para o seu pai. A bênção vai ser para o seu filho. Aí Deus fala, retirarei a bênção que prometi para o seu pai e passarei para o seu irmão. Porque você me traiu, você virou para o lado dos deuses da terra, o Deus do sexo, o Deus da morte, o Deus das guerras, o Deus da matança por inveja, para tomar o que era deles.
O Deus dele, ele mudou todo. Os deuses dele foi criado aqui na terra. Porque ele ganhou confiança naquela guerra, naquela briga que ele teve naquela guerra lá que matou Golias. É uma mentira, meus queridos. Porque aquilo ali é ficção, é coisas feitas pelo homem. Porque na realidade, os homens, os Néfites, aqueles homens gigantes, no dilúvio eles foram todos destruídos. Foram todos destruídos, não escapou ninguém. O porquê que ainda tinha esses homens? Você vai lá em Gênesis, fala em Gênesis 2, 3, vai chegando até Gênesis 6, mais ou menos, você vai achar és carne, meu espírito não permanecerá em vós por mais de 120 anos. Acabou aquela vida daquele povo. Antes ainda do dilúvio, Deus falou que ninguém ia viver mais de 100 anos. Está na Bíblia. Por que vocês não buscam essa palavra? Então, aquele homem que era o famoso lá, que viveu numa Bíblia, nos assuntos, ele fala que viveu 950 anos. No outro fala que ele viveu 970. No outro fala que ele viveu 969. Outros documentos já mostram que ele viveu 1050 anos. Outros está mostrando que ele morreu 6 dias antes da arca sair para voar, flutuar sobre as águas. Então, na realidade, meus queridos, as contradições são muito grandes. Cada um que faz uma coisa, faz de uma maneira. Mas lembre-se, ninguém poderá mudar Deus, que é o Criador de tudo que existe na face da terra. Então ninguém pode mudá-lo. Mas aqui na terra nós podemos fazer o que quisermos. Aí a mulher falou, eu entrego ele nas mãos de Deus, Deus vai castigar ele, porque ele está sabendo que ele não é maior que Deus. Ou seja, eu não posso ser prejudicada. Ele me prejudicou, Deus vai castigá-lo. Deus não vai tirar a chuva daqui, de vizinho aqui, e falar, ó, esse aqui vai morrer de fome porque não vai chover para ele, e esse aqui vai ter tudo na vida. Eu, que fui prejudicada, eu vou ter tudo na vida, e ele que me prejudicou vai descer. Não, meus queridos, não pense isso. A sua inteligência, essa parte que eu mostrei para vocês aqui, que a sua cabeça, a sua inteligência é que vai fazer você subir o degrau para chegar ao infinito. Esse infinito para chegar lá, use as palavras de Jesus. Seja manso e humilde de coração. Se mantenha junto aos seus amigos. É diferente do rei Salomão. Põe-me à mesa no meio dos meus inimigos. Ali à esquerda eu mato 1000, à direita eu mato 10.000. Então, na realidade, pense você em qual você está certo. E quando você for roubar de alguém, você pense direito. Quando você for invadir uma terra para fazer uma igreja, pense direito nessa que é a palavra. Se você tiver ideia para o seu irmão. Agora, a Bíblia fala, eu pesquisei, a Bíblia não proíbe o pastor invadir uma terra para fazer. Aí fala assim, se ele fez com boas intenções, ele é perdoado. Meus queridos, tem roubo com boas intenções? Tem invasão com boas intenções? Agora, se eu roubei, se eu invadi um terreno, construir uma igreja, eu vou construir essa igreja aqui eu vou ganhar muito dinheiro, aí eu vou fazer a caridade, vou fazer isso, ok, vou lá e vou pagar o lote, tudo e aquilo, mas quando o dinheiro for entrando, ele vai sendo escondido para o outro lado e todo dia tem que vir mais dinheiro. Eu faço uma festa muito bonita aqui, aí eu ponho um copo de canjica por R$30. Esse dinheiro vai para Deus? Não. Eu não tenho coragem de trabalhar, vou fazer isso para me manter. O ano que vem eu vou fazer mais festa junina outra vez. Vou vender caro para eu ganhar muito dinheiro, para eu ficar o ano inteiro. Mas eu estou pregando a palavra de Deus. Mas o dinheiro está no bolso. Você está vendendo a palavra, meus queridos. Então, com muita paz e alegria, meus queridos, falei com vocês coisas do passado, coisas do presente e prepararei vocês para o futuro. Se vocês acharem alguma vantagem, compartilhe. Ah, mas eu tenho uma vantagem aqui que eu vou fazer para vocês aqui. Eu olho aqui no meu celular, olho aqui, olho no computador. Em todos os lugares tem as duas opções, aqui e aqui. Eu não vejo, que eu já tentei ver. Se você vê aí, você manda para mim, tira um print do seu celular, sai nas pesquisas lá por fora.
Mas ali naquele tem aqueles 3 desenhinhos ali, ó. Você pode olhar no seu celular aí, tem um desenho aqui, outro aqui. Gostei, não gostei. Eu já cliquei para ver muitas das vezes. Quando eu clico aqui, gostei, tem 5 visualizações. Eu cliquei, ou seja, 5 cliques, gostei. Quando eu cliquei, passou para 36. Eu clico novamente, eu desmancho. Baixou 1, subiu 1. Mas você clica no negativo, não consta o negativo. Só consta o positivo. Eu não sei o porquê. Se você souber, manda para mim. Mas eu só falo para vocês, Deus é um só e é único. Com muita paz e alegria, meus queridos. Eu vou sair aqui agora do Tears, com muita paz e alegria. Amanhã estarei com vocês novamente nesse mesmo horário, a partir das 7h30. Meus queridos, vou sair aqui do Facebook, Silva Carlos Silva. Amanhã estarei com vocês com muita paz e alegria e fé em Deus que estarei vivo. Sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás, através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos